Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, muito te agradecemos a oportunidade de aqui estarmos essa noite, que possamos nos manter harmonizados, com leveza, despojados, para que possamos aproveitar e absorver os ensinamentos ministrados aqui nessa noite e que a harmonia seja o que permeia em nosso ambiente, na nossa reunião de hoje. Que o nosso irmão que fará uso da palavra possa ser assistido pelos amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Graças a Deus e que assim seja. Bom, com vocês então, nosso irmão Rogério da Silva, que ele é presidente do Lar Abrigo Amor a Jesus e também é membro participante lá do Bezerra de Menezes, que hoje nos agraciou aí com a sua presença. Com a palavra, Rogério. Então, boa noite, gente. É sempre um prazer falar de doutrina espírita, é sempre um prazer muito especial estar na Casa Espírita e um prazer muito especial estar nesta casa, né? Foi uma das primeiras casas na qual eu falei fora do Bezerra de Menezes, talvez há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, trazido aqui na época pelo Fernando Figueiredo, que era presidente do então 8º Conselho Regional Espírita, e com o Sérgio Lobosco, que na época era a pessoa que mais fazia palestras aqui, né, que ele era lá do Boa Nova. E nós, então, temos um carinho muito especial, além dos grandes amigos que a gente tem e fez aqui nessa casa. Hoje nós vamos falar sobre as obras principais do Espiritismo, mas vamos falar sobre um tema muito especial, que é da Lei de Liberdade, né? Na parte 3ª do capítulo 10 do Livro dos Espíritos, e mais especificamente ainda, na questão 833 e 834. Quando eu recebi essa palestra há uns 30 dias atrás para fazê-la no Bezerra de Menezes, eu cheguei em casa, recebo, né, por e-mail a escalação e o tema, e quando eu fui olhar, são duas pequenas questões, 833 e 834 desse capítulo 10 da 3ª parte do Livro dos Espíritos. Eu gosto de falar assim repetidamente, às vezes, onde e sobre o que nós vamos falar, para que vocês, ao chegarem em casa, eu tenho certeza que isso pode ocorrer, durante nossa conversa, discordarão de muitas posições e de muitas propostas que eu farei aqui. Então fica a recomendação, vá aos livros. Livro dos Espíritos, na 3ª parte, capítulo 10, questões 833 e 834. Aproveitem, não se detenham só pelo que eu disse, peguem no começo do capítulo 10, até porque ele é bem pequeno, e vá até o final. E se descobrirem alguma coisa onde eu possa estar equivocado, por favor, avisem as pessoas da casa para me avisarem, né? Para que eu não continue a falar. A liberdade de pensar é um dom divino que nós muitas vezes não nos atemos a ele. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, nós não nos atemos e não nos ligamos muito às benesses, os benefícios que nós recebemos da divindade. Nós nos achamos merecedores e não fazemos muita questão. Mas basta um pequeno contratempo, basta uma pequena topada, uma pequena contrariedade para que nós nos sintamos realmente agravados, desequilibrados, aturdidos, nos esquecendo de quanto nós recebemos. A realidade é essa, nós recebemos e estamos recebendo muito mais do que nós temos de desacordo ou de contratempos na vida. São pequenos momentos de contrariedade, em alguns dias, às vezes, que nos chamam muita atenção. Eu costumo brincar, né, lá no Bezerra principalmente, costumo dizer que nós temos um apego danado às lagartixas. Porque no primeiro momento, quando nós nos contrariamos, são pequenas coisas. É um telefonema que não foi dado, os parabéns no dia do aniversário que a pessoa esqueceu, né? Algumas coisas bobas. Nós homens passamos por esse desafio constantemente, né? Dia do casamento, aniversário de casamento, né?
aniversário da esposa, aniversário das crianças. Nós temos um dom todo especial, né, para esquecer essas datas. Sabe que dia é hoje? Chega a me dar um frio na espinha. Porque eu não sei que dia é hoje. Foi o dia que nós começamos a namorar, olha só. Só de casado eu tenho 32. Minha memória mais distante, no máximo uma semana, 10 dias. Né? Eu fiquei muito alegre, por outro dia que eu estava assistindo uma entrevista da Marília Gabriela, e ela disse que nosso organismo, cientificamente, segundo a Marília Gabriela, ele começa a descartar algumas informações para que nós possamos acumular outras. Então eu fiquei todo contente. Falei, olha, como eu procuro muitas informações, essa já foi descartada, minha filha. Tem 30 e tantos anos, isso não tem. Se tiver no HD, isso está compactado lá atrás, no arquivo, que vai levar 2, 3 horas para achar. Mas, como eu disse, nós vamos falar especificamente da pergunta 836 e 834. Vocês vejam que eu lembrei do número da questão. Isso já é uma grande coisa, né? Já lembrei dos números das questões e que está lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, no capítulo 10, e um tal do Livro dos Espíritos, escrito e compilado por o senhor Allan Kardec. Olha que monte de informação, né, que vocês estão recebendo. Né? A questão número 1 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos Espíritos, inaugurando o processo, né, que é Deus. Quando você lê essa pergunta em destaque, ou fora do contexto, ou fora da página do Livro dos Espíritos, que é Deus, você fala assim, bom, agora vou me preparar, vou sentar, pegar os óculos, porque vão ser 2, 3, 4 páginas no mínimo respondendo. E os Espíritos superiores respondem em 2 linhas. Mas depois eu percebi que eles passam as outras 1017 questões do Livro dos Espíritos, respondendo e continuando respondendo a primeira. E depois também isso acontece no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno, na Gênese. E até hoje nós procuramos a resposta, assimilar a resposta que os Espíritos nos dão. Então, chegando em casa também, antes de ler o capítulo 10 da terceira parte do Livro dos Espíritos, leiam também a questão número 1, porque ela faz com que nós compreendamos a dimensão que tem o Espiritismo, que na realidade os Espíritos superiores têm a finalidade precípua, primordial, de fazer com que nós compreendamos simplesmente o que é Deus. Nesse compreender o que é Deus, nós vamos ter que assimilar as finalidades, as intenções e as pretensões de Deus sobre cada um de nós, o que Ele aguarda de cada um de nós. Se nós percebermos bem, o pensamento, ele flui mesmo quando eu não quero. Se eu disser para vocês aqui agora, gente, vamos fazer um esforço, vamos nos concentrar e vamos esvaziar as nossas mentes, parar de pensar, aí é que dana tudo mesmo. Porque aí você começa a pensar muito como você vai fazer para parar de pensar. Nós não conseguimos, e agora, quando eu estou falando com vocês e narrando vários acontecimentos e vários trechos das obras básicas, vocês também estão pensando em outras coisas. Isso acontece e nós não nos damos conta. Muitas vezes, lendo e estudando, nós vamos lendo, e chega no final da página, você para e fala assim, que foi mesmo que eu li? Porque você está lendo e está pensando em outra coisa. Ah, mas isso não acontece comigo, privilegiado, né? Porque eu estou cansado de fazer isso, voltar no início do parágrafo, porque quando você termina o parágrafo, vai virar a página, fala assim, peraí, é sobre o que mesmo? Nossa mente é uma coisa extraordinária. Ela não para. E eu estava falando que eu fui convidado para fazer essa palestra, e eu comecei a trabalhar 1 semana, 2 semanas, a gente vai montando, através de quê? Do pensamento. A gente vai montando a palestra. Vai lá no Livro dos Espíritos, eu já deixo ele estrategicamente no carro, né? No meu quarto, no escritório, eu tenho algumas obras básicas espalhadas em alguns pontos estratégicos, e fui lá, li as 2 questões, e daí em diante dá um start, e a gente começa a pensar, como é que eu vou abordar esse tema, como é que eu vou fazer, como eu vou falar, sobre que aspecto eu vou abordar, e nada, e não vinha nada. E no sábado de manhã, que antecedeu a palestra, ou seja, eu faria a palestra às 2 horas da tarde, às 14 horas,
eu faço uma caminhada no sábado de manhã, vou à casa da minha mãe tomar um café. Essa caminhada dura em torno de 1h e 10 mais ou menos. E quando eu saí de casa, eu me lembrei da palestra. Falei, hoje à tarde eu tenho a palestra e eu não botei a mão no computador e eu não preparei nada. Só que já vinha 2 semanas lendo, martelando, e saí pensando na palestra. Cheguei na casa da minha mãe, a palestra estava pronta. Vejam como o nosso pensamento, quando ele é dirigido, eu sabia exatamente, cheguei em casa, não levei, gente, mais do que 1 hora para selecionar os slides, montar os slides que vocês estão vendo e verão hoje, mais do que 1 hora. Tudo começa no pensamento. E ele é livre. Ele voa que a gente não se dá conta. Quando nós paramos, às vezes, falamos o que foi mesmo que ele disse, qual foi a última frase, porque nossa mente já voou. Ela já foi buscar alguma relação, alguma referência do assunto, e muitas vezes de um assunto totalmente alheio àquele que nós estamos lendo, ouvindo ou abordando. Nós temos momentos muito específicos, onde nós temos o poder e a condição de nos concentrarmos em alguma coisa, em começar a fundar e a fazer com que esse pensamento seja um pensamento responsável, que esse pensamento seja um pensamento entre você e Deus. Ele acontece a todo momento, isso acontece... Não, nós pensamos inúmeras coisas, nós pensamos milhares de coisas, mas existe uma responsabilidade muito grande entre nós cristãos, entre nós que já temos uma concepção, uma introdução religiosa, dessa responsabilidade. A pergunta 834 diz: somente Deus consegue acessar os nossos pensamentos. E falando em acessar os nossos pensamentos, existe uma colocação no movimento espírita muito interessante, falando sobre pensamento. Algumas pessoas, eu não decoro o número das questões do Livro dos Espíritos. Eu admiro até as pessoas que vão fazer palestras, falam a pergunta tal, e olha, eu acho interessantíssimo. Mas não me atenho e não me preocupo com isso. Existe uma pergunta no Livro dos Espíritos que dá asa e dá condições às pessoas de dizerem que ao chegarmos no plano espiritual, os nossos pensamentos estarão dispostos ou expostos a qualquer um. Ou seja, quando você... Funciona até com ar de ameaça, né? Porque quando a gente fala em plano espiritual, a coisa fica feia, né? Quando chegarmos ao plano espiritual, e aí as pessoas tocam até o tom de voz. Não nos será mais possível ocultar as nossas intenções. Narrativas mediúnicas dizem de espíritos que se sentem ameaçados de morte, de sofrerem fisicamente. Como eles não conseguem ver nos seus algozes, nos seus ameaçadores, que estão mentindo? Isso é pensar na doutrina espírita. Nosso pensamento está aberto e acessível àqueles espíritos que têm condições para isso. Espíritos superiores, espíritos que sabem a técnica, que conhecem os meandros e os meios de acessar. Imagine o que seria nos depararmos, além do contratempo da morte, com a nossa mente aberta, com todos os nossos segredos disponíveis a qualquer pessoa. Aí é que eu não ia morrer mesmo. Porque eu tenho um problema grave com esse negócio de morrer, né? E esse exercício de pensamento, gente, nós estamos falando de pensamento. Eu tenho um problema grave com morrer, né? O Chico Anísio disse que ele não tinha medo da morte, ele tinha pena de morrer. Porque é muito bom viver, é muito bom estar aqui nessa experiência. E eu tenho um problema grave com esse negócio de morrer e de ser promovido também. Existem alguns livros no movimento espírita que começam a falar da espiritualidade superior, dos mundos cor-de-rosa. Parece até aquelas revistas Despertai, do Salão do Reino, né? Aquele lago maravilhoso, o viadinho do lado do leão, o lago não tem nem marola. Uma semana eu já ia querer ir embora. É um tédio. E eu não queria ser promovido também. Falar, agora, seu Rogério, depois de fazer a palestra no Centro Espírita Friburguense, o senhor infartou,
desencarnou, e agora o senhor vai ser promovido, e quando o senhor reencarnar, o senhor vai reencarnar num mundo. Falei, eu não vou. Não, mas não, isso não é promoção, isso é punição. Que negócio é esse? Como é que eu vou deixar todos os meus amores aqui? Como é que eu vou deixar todas as minhas afinidades, todos os meus planos, todos os meus projetos? Devemos nos preocupar com o que nós vivemos hoje, né? Tem tanta gente à nossa frente, tem tanta gente que já sabe, já aprendeu coisas maiores do que as que nós sabemos, que nós vamos ter que aprender tudo isso, e aqui é um campo maravilhoso para isso. Nós, ao caminharmos e ao nos depararmos com alguns momentos solitários, é o exercício maior de pensar. É aí que nós devemos planejar, é aí que nós devemos ousar, é aí que nós devemos criar. Eu detesto planos pequenos. Nós vamos fazer aqui hoje uma palestrinha, eu nem vou. Se for uma palestrinha, não, mas não se preocupe, lá dá 4, 5 pessoas, eu já recebi convites assim. E outros convites também muito interessantes, assim, eu nunca te convidei para ir lá, porque sabe quantas pessoas dão lá na reunião? 3, 4, 5 pessoas. Eu digo, bom, eu faria palestra, se convidado, como se tivessem 500 pessoas, porque eu faço pelo prazer de fazer e tendo a certeza de estar falando e propagando uma doutrina maravilhosa para 1 ou para 1 milhão de pessoas. Isso são pensamentos que nós temos que começar a aprender a fazer, pensamentos espíritas, baseados sobre os paradigmas, sobre as propostas espíritas, que fazem uma diferença danada. Porque nós somos treinados desde crianças para sermos os mais bonitos, os mais espertos, os mais esbeltos, os mais ricos, os mais felizes a qualquer custo. E nós vamos nos deparar com os ensinamentos cristãos que batem frontalmente contra tudo isso, que nos propõem sermos felizes, estarmos em paz, equilibrados, satisfeitos, apaixonados pela vida, mas mantendo um processo todo especial, ético, que nós falávamos aqui agora mesmo, sem entrar num processo de contravenção social, que é aquele processo onde nós muitas vezes nos beneficiamos da nossa própria figura. Ah, eu conheço ele, eu já vi ele já falando no Centro Espírita Friburguense, passe por favor à frente da fila. Coisas bobas que acontecem, que se nós não nos preocuparmos, nós começamos a derrogar os princípios do próprio cristianismo. Porque acreditar faz com que as coisas deem certo. Se você não começar a acreditar no que você tem condições, as coisas não andam. A proposta de Jesus, ela trabalhava muito em cima da fé, e equivocadamente nós muitas vezes acreditamos que Jesus nos propusesse que nós tivéssemos fé em Deus. E eu tenho quase certeza, e escutem bem que eu tenho quase certeza, que não era dessa fé que ele falava. Porque essa fé é inerente ao homem. Mesmo aqueles homens que nunca tiveram uma iniciação, ou um aprendizado, ou um contato religioso, eles trazem dentro deles um sentimento que alguma coisa existe regendo esse caos aparente, fazendo com que essa confusão dê certo. Ou seja, não era dessa fé que Jesus falava, no meu entender. Jesus falava numa fé muito mais complicada e muito mais delicada, que é a fé em nós mesmos. Vamos fazer uma palestra? Quem sou eu, meu irmão? E quando nós declinamos de alguns convites, a voz muda também. Quem sou eu? Né? Eu tenho um amigo que diz que é a filosofia do beiço mole. É porque ele é natural lá do Rio Grande do Norte e tal, então ele não fala lábios mole, ele fala beiço mole mesmo. Né? Porque é assim mesmo, às vezes a gente chega na casa espírita, né, e lidamos ali, encontramos com aquela pessoa no dia a dia, e é uma pessoa ativa, que fala de forma incisiva, forte, e quando ele sobe para fazer a palestra, ele fala assim: boa noite, meus irmãos, nós estamos aqui hoje para falar de Jesus. Chega a chiar, Jesus. Nós, espíritos distantes da perfeição, e vai me dando uma coisa, gente, por dentro, uma vontade de ir embora.
Porque eu já vim em busca de alguma coisa que me faça levantar, porque amanhã é segunda-feira. Vocês esqueceram disso? Vou lembrar, amanhã de manhã é segunda-feira. O pior dia da semana. Será que é mesmo? Será que é mesmo? Nós compramos muito fácil esses clichês. Às vezes não temos nem nada para fazer amanhã de manhã, mas é segunda-feira, né? Amanhã é segunda-feira. Temos que começar a quebrar esses clichês. E como é que a gente faz isso? Através do pensamento, da racionalização desses falsos conceitos, dessas falsas relações divinas, daquele Deus vingador que a gente ainda gosta. Eu perdoei ele, mas Deus não cochila. Ou seja, gente, o que valeu Jesus há 20 séculos ter falado do tal de Deus Pai? Quando eu chegar no plano espiritual, vai estar escrito na minha lista de coisas. Olha só como é que a gente traz coisas de 2, 3 mil anos atrás. Nós vamos ser julgados por um comitê e vai ter um livrão lá escrito as coisas positivas. E aí a falsa modéstia, né? Fala, é lógico que os meus méritos vão estar numa folhinha à toa. E as coisas ruins vão estar num livrão. Já está se defendendo já, né? Fala, vai que Deus já está escutando, já fica mais ou menos com pena, porque a gente gosta também desse sentimento. Ou seja, o pensamento positivo, ele é difícil. Nós temos dificuldade de lidar com o pensamento positivo. Quando o otimista vai embora de uma conversa, a gente fala assim, sonhador, sonhador. Isso que ele está falando é utopia. Eu adoro quando numa conversa eu proponho alguma coisa e alguém me diz assim, quando tem coragem, me diz assim, não vai dar certo. Ah, meu amigo, agora vai dar certo. Eu até estava meio desconfiado que não ia dar, mas agora você me deu motivos para isso dar certo. Mas e se for errado? Ah, e depois nós vamos ver. Porque só erra quem faz. A gente não pode deixar de fazer por medo de errar. Quando a gente pensa positivo, a gente começa a conseguir coisas impossíveis. Coisas impossíveis. Nós conseguimos ter nas nossas mãos coisas impossíveis. Nós somos assim. Nossa mente não para. É um turbilhão de reflexões, é um turbilhão de acontecimentos. O chefe está nos chamando a atenção e nosso pensamento está na piscina. Se for no final da tarde, o chefe está falando, planejando a semana seguinte, e nós já estamos no churrasco de sábado. Você entendeu? Falei, entendi, pode deixar. Segunda-feira, falei, como é que é mesmo aquele negócio que você falou sexta-feira? Nós somos assim. Nós somos assim. Então, quando nós falamos em reflexionar, ela é complicada, e nós vamos fazer algumas pequenas reflexões sobre a ótica espírita, para que esse exercício se mostre possível a cada um de nós. E nós vamos perceber que alguns conceitos, a doutrina espírita nos faz pensar de forma diferente. A assistência social, por exemplo. A assistência social espírita, ela tem característica diferente, ela nem é assistência social. Ela tem que ser e deve ser promoção social. Ela deve ser a assistência dentro da necessidade, mas encarar como promoção para que a pessoa saiba que aquele momento que ele vive é um momento transitório, passageiro. Que ele vive aquele momento porque ele ainda não despertou que tem condições de reverter o processo. Tem uma história muito interessante que um orador chegou na casa espírita, e orador famoso em casa espírita, né, fez uma palestra, centenas de pessoas, né, uma casa lotada, e no final os dirigentes foram mostrar a casa espírita para aquela autoridade, aquela pessoa do movimento espírita. Falou, olha, o senhor veja bem, aqui é o nosso departamento assistencial, funciona há mais de 50 anos, distribuindo enxovais, bolsas de compra, remédio, fralda. Aquela senhora ali, o que o senhor está vendo? Aquela senhora, é aquela de cabelo grisalhos. Desde menina assistida pela nossa casa. Olha que trabalho maravilhoso.
São as trabalhadoras da nossa casa que fazem esse trabalho maravilhoso. Aquela outra moça que está ajudando ali no balcão da cantina é filha daquela moça, também desde criancinhas assistidas pela nossa casa. As crianças, essas barulhentas, enjoadas que estão andando aí, são netos daquela senhora. Essa aqui, ó, passou agora, neta dela. Também assistido, desde criancinha, leite, fralda, desde o enxoval, assistidos pela nossa casa. O orador parou e pensou, falou, gente, tem alguma coisa errada com esse processo. Como é que, tendo a doutrina espírita nas mãos, nós conseguimos manter 3 gerações dessa família na miséria, na dependência? Ou seja, a doutrina espírita tem que ter esse viés diferente, de promover, de socorrer, mas levantar, de mostrar que aquilo é momentâneo, que aquilo vai passar. Nós temos que enfrentar a situação vigente. É lógico que existem casos muito interessantes sobre assistência social instantânea e rápida, né? Aquele, por exemplo, que toca o nosso interfone, que o interfone foi uma das maiores invenções, né, para a assistência social. Porque ele toca o interfone e você simplesmente atende e diz, não, olha, não tem ninguém em casa. E desliga. Então é uma beleza. Ou diz, olha, a patroa não está em casa. E pronto. Acabou, não tem assistência social, não tem ajuda, não tem prato de comida, não tem nada. Ou, por outro lado, aqueles mais aferrados e mais ortodoxos que diz, olha, eu estou com fome, estou precisando aí de um dinheiro e tal. Fala, ó, comida, dinheiro eu não dou não, mas se você quiser capinar o quintal... O cara não pediu um emprego. Como é que o cara vai capinar o quintal com fome? Para que ele quer o dinheiro? Será que tem que ser naquela hora que ele precisa do dinheiro? E a gente se vê livre da situação. Ou seja, é um convite para nós reflexionarmos sobre o processo da assistência social. Que assistência social nós estamos fazendo? Nós estamos assistindo de forma paternalista, destrutiva, ou estamos promovendo o espírito humano? Outro processo muito interessante também da gente reflexionar é o processo obsessivo. Muito interessante dentro do movimento espírita, porque nós tememos tudo. Agora, o tal do obsessor, a gente tem pavor. Qualquer arrepio, qualquer ventilador sem avisar, por exemplo, liga de repente, e agora? Chegou, pronto. Isso é os espíritos que se aproximaram. Aí no outro dia levanta de manhã com uma coriza danada. Não era nada, era um arrepio de gripe, né? O obsessor não tem nada a ver com isso. Algumas pessoas, por exemplo, têm medo de ir a um bar, de passar na porta do bar, porque ele já ouviu umas histórias que os obsessores ficam ali vampirizando os eflúvios do álcool. Tá aí, o que eu tenho com isso? Bonzinho, igual um coco passando em frente ao bar, sem eflúvio nenhum. No máximo um desodorantezinho, né, tal, tá indo para o centro às vezes. Se tiver indo para o centro não tem problema, que aí chama médio de transporte. Você passa no bar, tem um mentor espiritual, falou, vai com esse, vai com esse, vai com esse. E o cara vai, chega lá no centro espírita, os mentores espirituais pegam, ó, cuidam com o maior carinho, caminham para uma clínica de desintoxicação. E ou seja, raciocínios bobos, infantis e hilários, que a gente não faz. A gente tem tudo para pensar de forma espírita e continua pensando de forma católica, protestante, adventista, budista, maometista, brahmanista e não sei mais o que, e não usa, né? Eu brinco sempre, eu já devo ter brincado com isso aqui, nós nos assemelhamos muito àquelas pessoas que se apaixonam por ervas medicinais. Eu venho de uma família, não da minha, mas da minha esposa, que sempre cultivaram, seu Lúcio Quinucci, Dona Neuza, Estela, pessoal que sabe tudo. Dor nos rins, erva pombinha. Coração de estudante, 7 sangrias, quebra pedra, sabe tudo de erva. Dá um espirro, corre na farmácia e compra um Benegripe. Nós somos assim, nós sabemos como lidar com as coisas, mas os conceitos antigos, arcaicos, nós somos apaixonados.
palestra espírita. Palestra espírita é um problema. Porque, como eu disse, às vezes elas são aniquiladoras. Lá no Bezerra eu tenho um medo danado da palestra deprimente, que é aquele palestrante que começa assim: quem somos nós? Estamos distantes da perfeição, aprendizes dessa caminhada, espíritos equivocados. O cara sai correndo, pula dentro do rio. Porque a palestra espírita ela tem que ser motivadora. Ela tem que fazer com que a pessoa levante a cabeça e saia do centro destemida. É isso aí que é a vida? Vou enfrentar esse negócio. Qual o desafio? Qual o próximo? Pode organizar a fila aí que eu vou enfrentar tudo agora. Porque nós estamos aqui para isso. E a vida não é um agravo, é um desafio constante e gostoso. E ele é tão gostoso que quando a gente entra de férias a gente se frustra. Poxa, mas parece que já tem 30 dias que eu estou de férias. Às vezes tem 2. E o cara já está... A pessoa já está ansiosa. E aí passa no emprego, né? Tem aqueles que não resistem. E aí fala, já que eu estou na rua, né? Passa na loja, na empresa. Você por aqui, você não está de férias? Estava passando, estava nada. Ele está curioso, ele quer ir lá, ele quer trabalhar. Não tem nada para fazer. Nós somos assim. Nós almejamos, ficamos 9 meses, né, esperando lá as férias. Quando chega, a gente não sabe o que fazer. É igual o cachorro que fica preso no quintal quando abre a porta. Ele sai, faz aquele esparramo na rua, volta triste, entra de novo para casa. Porque nós gostamos do trabalho e a gente não sabe. E aí o cara levanta de manhã e fala, está indo para onde com essa cara, rapaz? Trabalhar, né, rapaz? Estou indo, né? E alguns usam os termos fortes. Estou indo para aquela desgraça daquele emprego. Rapaz, não vá. Eu dou o conselho na hora, falo, não vai não, rapaz. Não, mas tem que ir. Não vai para um lugar desse. Vai lá, pede as contas e volta. Acredita em Deus, rapaz. Às vezes é para você sair e arrumar uma coisa melhor. Porque às vezes a gente é demitido, né, e fica triste, aborrecido com o patrão. A crise, a recessão, infelizmente vou ter que te dispensar. Aquele miserável, né? 60 funcionários, demitiu logo eu, né? Às vezes é uma porta que o cara está abrindo para você. Acredite, levante no outro dia de manhã, faça a barba, coloque uma roupa, vá à rua, procure, fale com as pessoas. Acredite, a vida tem coisas maravilhosas para a gente e a gente não pensa nisso. A gente acha que a vida conspira contra a gente. E a palestra espírita muitas vezes serve para isso. Para ensinar espiritismo, nunca. Não acreditem que vocês vão aprender ou conhecer a doutrina espírita através de palestra. No máximo, vocês vão sair aborrecidos do centro espírita, curiosos. Por isso, meu lema é assim, ó, vá aos livros. Vá aos livros. Nós reformamos o Bezerra de Menezes depois da enchente. E quando a nova biblioteca ficou pronta, uma biblioteca esperta, porque ela é bonitona, não, porque ela tem 1,5 metro de pé, por causa da água, né? Nós fizemos alta, toda de alumínio, blindex. Se molhar, joga água, lava, enxugou, vão começar de novo. E hoje ela tem talvez lá 2.000, 3.000 exemplares. E as pessoas falaram, olha, ficou lindo. Porque presidente de casa espírita, né? As pessoas às vezes têm que agradar. Falou, o que você achou? Ficou linda. Como é que vai trancar? Não vi fechadura. Falei, mas como? É biblioteca, vai trancar por quê? Fui lá na biblioteca, vi uns livros esquisitos lá na biblioteca, hein? Falei, bom, a recomendação do tal do senhor Hippolyte Léon Denisard de Rivaio ou Allan Kardec, ele fala na montagem de biblioteca nas obras básicas da biblioteca espírita. Ela deve ter primeiramente as obras sobre as quais ela diz respeito, as obras espíritas. As suas contradições, ou seja, aquelas que falam contra o espiritismo. Isso é recomendação do senhor Allan Kardec. O que falta muitas vezes na biblioteca é orientação. Por onde começar? E as pessoas muitas vezes se dizem espíritas porque leram a obra completa de André Luiz. Não conhece o espiritismo. Conhece a opinião daquele espírito. Conhece somente a opinião daquele espírito. Se eu estivesse com ele no plano espiritual fazendo as mesmas aventuras e peripécias e fosse convidado a escrever um livro também sobre o meu ponto de vista, o ponto de vista certamente seria diferente, como se todos nós estivéssemos lá.
O que a doutrina espírita traz de diferente, por isso devemos começar a estudá-la de forma correta, e eu vou falar daqui a pouquinho qual é, todos nós sabemos, é que existe um processo de universalização da doutrina espírita, os conceitos são universalizados. Kardec pegou o que é Deus e mandou para centenas de lugares. E espíritos superiores, centenas de espíritos superiores e não superiores responderam e devolveram para Kardec. E Kardec filtrou, compilou, ajustou e chegou a um consenso. É a universalização do conceito do que é Deus. Na obra escrita por um espírito, nós vamos ter o conceito daquele espírito. Ou seja, como estudar a doutrina espírita, que a biblioteca tem que mostrar o que é o espiritismo. Não conhece nada? O que é o espiritismo? Porque Kardec escreve o que é o espiritismo por aborrecimento. É o único livro que talvez ele tenha escrito aborrecido. Porque ele já estava lá no meio da compilação, da estruturação das obras básicas, que a pessoa chegava e falou, queria falar com o senhor. Pois não, o que é obsessão? Não tem jeito, meu filho. Parou o serviço, foi lá escrever um livrinho chamado O que é o Espiritismo. Quando o cara chegava, falava, como é que é o plano espiritual? Estou aqui. E aí ele lança o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. O tríplice aspecto da doutrina espírita está formado: filosofia, ciência e religião. O céu e o inferno, desmistificando, mostrando a relação do homem com o inferno, com o céu, com o purgatório e outras essências consoladoras. E logo na frente a Gênesis. E aí a gente chega no movimento espírita e fala assim, já leu a Gênesis? Fala, muito difícil, né? Comecei a ler. Mas você leu os livros? Não, eu fui direto na Gênesis, meu filho. Eu sou fogo. Mas entendeu alguma coisa? Fala, nada. Lógico que não. Ele escreveu em ordem para a gente ler em ordem. E ele não escreveu uma, no outro mês escreveu outra. Não, ele deu anos de espaço. Falou, eu vou esperar. Lógico que os espíritos superiores, conhecendo a gente, vamos devagar com esse serviço. Se é comigo, 6 meses estava pronto o serviço, né? Falei, não, calma, vamos devagar. O que é o livro dos espíritos? Aí deu uns anos para nem ter a segunda obra para ler. Não adiantava querer ler a segunda. Acabaram de ler, já leram a primeira, agora a segunda, a terceira, a quarta. Se você ler as 4 primeiro, quando você chegar na agência, fala, agora eu estou entendendo, rapaz, eu fiquei mais inteligente. Não, você criou bases, por isso chamam obras básicas. Ou seja, palestra às vezes serve para falar de algumas coisas que a gente está cansado de ouvir. E estudos espíritas. Né? Os estudos espíritas também são algumas coisas que a gente não pensa. E sai estudando tudo. E aí você vai fazer uma palestra ou comentar com um amigo, falando, não, eu li no livro... aquele autor com gestão literária. Você sai lendo tudo. Sai lendo tudo. Eu li há 20 anos atrás um livro que chama Tambores de Angola. Achei a coisa mais linda do mundo. Apaixonei. Eu estou falando de talvez 25 anos, logo no lançamento. E há uns 6 meses, 8 meses atrás, esse livro foi doado para a biblioteca do Bezerra de Menezes, e a menina que cuida da biblioteca, Jerusa, veio e falou, Rogério, acho melhor você dar uma olhada nesse livro aqui que doaram. Eu comecei a ler, não gostei. Peguei o livro, levei para casa, falei, não, já li, vou dar uma olhada. Comecei a ler, achei horrível. Achei horrível. Ou seja, hoje, sobre os conceitos, sobre o conhecimento da doutrina espírita que eu tenho, ele é um livro muito esclarecedor para quem quer conhecer Umbanda. Para quem quer conhecer Umbanda é maravilhoso. Não é porque a gente acha Umbanda, né, a doutrina que veio da África. A única doutrina e a única religião brasileira. Chama-se Umbanda. Umbanda e Nagô quer dizer ligação com o bem. Ligação do homem com o bem. E ele surgiu dentro do centro espírita, no Santo Cristo, no Rio de Janeiro. Quando alguns médios começam a receber uns vovôs, umas entidades africanizadas, e os dirigentes da Casa Espírita falam, não, meu amigo, aqui não, aqui nós somos, deve ter falado, né? O texto é meu, nós somos kardecistas. Ou seja, nós somos espíritas, e não cabe nesse contexto. Os mentores espirituais dessas pessoas os conduziram a criar uma casa, uma outra casa religiosa, e nasce o movimento umbandista e a Federação Umbandista no Brasil, no Rio de Janeiro, por volta de 1902, 1903.
Então são estudos espíritas que a gente tem que saber, porque a gente vai falar de espiritismo com as pessoas falam assim, mesa branca ou mesa... a toalha aqui, por exemplo, é um begezinho, né? As pessoas não conhecem, lógico, a gente não fala de espiritismo fora da casa espírita. A culpa é de quem? É dele? Não, a culpa é nossa. Nós mesmos não conhecemos. Olha, eu fui numa casa de umbanda e fiz um trabalho para o meu vizinho mudar. Não é umbanda, você foi na casa errada, você foi numa casa talvez de quimbanda. Quinagô quer dizer ligação do homem com o mal. Ou seja, conhecimentos espíritas que a gente tem que ter. Eu brinquei outro dia numa palestra, numa casa espírita grande aqui de Friburgo, e eu disse assim, olha, ao caminhar todos os sábados para a casa da minha mãe, eu passo em frente de várias igrejas reformadas. Várias igrejas. E tem uma que me chama muita atenção, porque ela tem uma banda, Ângela, muito afinada. E é difícil. Porque o entusiasmo, o louvor, faz com que o desafino venha. E eu passo lá e a banda é boa. A casa é bonita, grande, espaçosa. E eu brincando, disse assim, brincando meio sério, falei assim, um dia eu ainda vou entrar. Sábado de manhã eu vou parar, vou sentar e vou assistir o culto, a palestra, o sermão, para aprender. E aí, quando terminou a palestra, um amigo, um conhecido, né? Se aproximou de forma de brincadeira e disse assim, eu estava, acho que com esse relógio, assim, mas não vá de relógio, hein? Eu sei que você estava brincando quando disse que eu falei, não, eu falei sério. Nós não temos o direito de falar das coisas que nós não conhecemos. Se hoje houver uma desilusão religiosa nesse país e todas as pessoas viessem para o espiritismo, nós estamos prontos para recebê-los? Não, num domingo à noite, 8 horas da noite, quase 8 horas da noite, nós não temos espaço quase aqui para 20, 30 pessoas se chegassem. O que dirá de milhares de pessoas? Ou seja, a doutrina espírita é, acima de tudo, tolerante, indulgente. Nós temos que respeitar a realidade religiosa do outro, para sermos respeitados. Ou seja, são estudos espíritas, né? E tantos outros valores que nós temos que aprender a falar e a pensar. Nós estamos falando de pensamento, e nós temos que parar para pensar sobre essas coisas, porque todos os nossos sonhos começam como base das conquistas. Nós só conquistaremos aquilo e só teremos nas nossas mãos e na nossa mente, como coisas certas e sólidas, aquilo que nós realmente nos determos e perdermos relativamente tempo. Porque nós somos praticantes de uma doutrina que tem essa característica. Ela é a fé raciocinada, ou seja, raciocinar sobre a fé é nós só nos dispormos a acreditar naquilo que nós compreendemos. Se nós não compreendemos, nós não podemos acreditar. Esse é o exercício do pensamento, né? Os sonhos antecedem as conquistas. Nós não vamos realizar conquistas se nós não perdermos tempo. Você acredita na reencarnação? Lógico, rapaz, acredito. Sabe como funciona? Mais ou menos. Você acredita que você já reencarnou? Fala, eu não sei, rapaz. Tem um monte de gente aí nessas obras literárias aí do Espiritismo que conta, né? Que já reencarnou 10, 20, 1000 vezes, 2000. Mas eu acho que eu estou na primeira. Ou seja, nós acreditamos na reencarnação? Até acreditamos. Para os outros. Porque nós nunca paramos para pensar sobre o assunto. Como é que isso se processa? Existe um texto interessante do Vinícius, que era um pedagogo no interior de São Paulo, que se chamava Pedro de Camargo, e quando começou a escrever no movimento espírita mediunicamente, através de um médium, escreveu sob o nome de Vinícius. Ele diz assim num texto que chama Evolução: a vida é sempre vida, seja qual for a forma através da qual se oculte. Já vivi como pedra, já vivi como planta, já vivi como homem. Amanhã viverei como espírito. E num futuro longínquo, cuja época não me é dado precisar, viverei como vivem os anjos, os deuses. Vindo pequeno, caminho para o grande. Meu passado é obscuro, meu futuro é brilhante. Ou seja, a síntese, na minha opinião, do processo que nós vivemos. Nós já morremos várias vezes, e nem por isso fomos aniquilados. Essa é a continuação do texto desse,
dele, nós já morremos várias vezes e nem por isso fomos aniquilados. Renasceremos quantas vezes forem necessárias para atingirmos a relatividade da perfeição. Nós vamos ter quantas oportunidades forem. Onde isso tudo começa? Na vontade divina? Não, na nossa vontade. A nossa vontade é respeitada. Nós podemos ir hoje para o plano espiritual e falar assim: eu não quero reencarnar. Nós vamos ser respeitados, porque nós temos o livre-arbítrio. E vamos ficar no plano espiritual até despertarmos para a necessidade de reencarnarmos. Se somos resultado daquilo que pensamos, que a gente tem que aprender a pensar construtivamente. E ao pensar construtivamente, a gente realiza uma das convocações divinas, que é nós estarmos uníssonos com o Criador, estarmos uníssonos com Deus. Ou seja, quando pensamos construtivamente, positivamente, nós nos construímos positivamente. Nós temos que tomar muito cuidado com os pensamentos, porque eles fortalecem dentro de nós e constroem dentro de nós sentimentos e verdades, mesmo quando elas não são verdadeiras. A autopiedade, essa vitimização que nós gostamos, né? O status da caixinha de remédio, nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Quantos medicamentos você toma? Eu estou tomando 2. Fala, rapaz, você não sabe o que é tomar remédio. Eu tomo 8. Ou seja, uma inversão de valores. Uma inversão de valores que nós vamos construindo. É o status da caixinha de remédio. Minha mãe, ela tem uma caixinha maravilhosa. Ela sempre troca. Sempre quando ela compra uma sandália, um sapato novo, ela vai lá, tira a caixinha do armário, joga aquela caixinha fora e rearruma os remédios, os medicamentos, né? E eu fui na médica com ela e falei: doutor, a senhora não acha que tem demais, não? De 9 nós conseguimos chegar a 8. A 7, a 6 nós estamos em 3. E ela está muito bem. Ou seja, nós temos que pensar. Nós temos que pensar sobre o que nós estamos fazendo. Porque muita gente tem medo dos pensadores. Muita gente tem medo do que a gente pensa. E muita gente não nos pergunta o que a gente pensa daquilo pelo medo da resposta. Ou seja, nós muitas vezes não somos convidados a nos pronunciar, porque o pensamento já foi fruto e base para muita violência. Muita gente já sofreu muito por pensar de forma diferente, por pensar de forma inovadora, por pensar de forma correta. Nossa atividade cerebral é uma coisa constante. Nós pensamos até quando estamos dormindo. Nós vamos continuar pensando até quando morrer. A gente pode até pensar que continua vivo, porque grandes amigos já chegaram nas reuniões dizendo: mas estão falando que eu morri. Eu não morri, eu estou vivo. Mas lógico que você está vivo. Ou seja, nós temos que nos preparar para a vida, porque a morte não existe. Nós vamos continuar vivos mesmo depois disso tudo. E esse turbilhão de pensamentos, quando nós estamos em grupo, então, direcionar o pensamento é a coisa mais difícil. Nós temos que ser amistosos, positivos, corretos, aprender a ceder, aprender a conduzir o pensamento, a dar um direcionamento positivo para os nossos raciocínios, para as nossas posturas. Ou seja, nós não podemos abrir mão do pensamento. Nós não podemos abrir mão do pensamento. Eu acho que chegou a hora, da gente parar de brincar, tirar a rodinha da bicicleta e nos aventurarmos. Eu acho que a gente gosta de andar muito seguro. O que você acha disso? Pena de morte? Tem que ter mesmo? O que você acha? Rapaz, amanhã é segunda-feira, né? E a gente não tem opinião formada, ou seja, a gente continua andando de rodinha. A gente não quer contrariar o outro, mesmo quando isso é uma verdade absoluta, mesmo quando isso faz parte dos nossos paradigmas religiosos. Nós vamos escolher, com as nossas vidas, sermos felizes ou sermos infelizes de acordo com os nossos pensamentos. A gente tem que mudar a ótica, a gente tem que mudar o jeito de ver as coisas. Nós temos que nos lembrar da época que nós éramos crianças
e ver a vida de forma mais simples, mais alegre, mais descontraída, sorrir mais, brincar mais, acreditar mais, sonhar mais. Nós nos esquecemos de como era bom sonharmos e acreditarmos nos nossos sonhos, não temer a nada, planejar e fazer os maiores planos do mundo, até de conquistar o mundo, de mudar o mundo, de botar fogo na escola. Mas eram pensamentos e sonhos que nós não tínhamos medo de sonhar. Nós acreditávamos em tudo, tudo nos era possível. E o tempo foi passando e nós fomos perdendo esse dom maravilhoso de viver. Crianças que pararam de sonhar. Que Jesus possa nos abençoar e nos amparar nessa noite e fazer com que nós, ao sairmos dessa casa espírita, tomemos nas nossas mãos as nossas vidas, os nossos destinos, a vida e o destino daqueles que ainda não têm as luzes e os conhecimentos que nós temos. Uma boa noite para todos, obrigado.